Bom dia, tudo bem com vocês? A Pro está morrendo de saudade de vocês. Hoje, a semana do dia 8 até o dia 12 de junho, iremos trabalhar os livros de língua portuguesa, EMAI e o livro Novo Pintanguá de Ciências e Geografia, tá ok? Então vamos lá. Primeiro vocês vão pegar o livro de língua portuguesa, abrir na página 98 e 99. Na página 98, vocês irão ler e escrever. Primeiro, vamos ler o dicionário com ordenação completa. Então, exercício 1. Observe com atenção esta página do dicionário. Então, observando, vocês podem perceber que todas as primeiras letras iniciais começam com F. Podem observar. Então, vocês vão ler a primeira palavrinha e o significado de cada uma, tá ok? Então, observaram que começa com F e vogal, depois F com consoante. Então, vocês vão ler em voz alta. Lembra que nós precisamos todos melhorar a leitura. Continuando na página 98, vocês vão responder. Com que letra as palavras destacadas começam? Com que letra? Olha bem que eu havia explicado. Depois, a segunda letra é igual em todas elas? Observando, vocês vão me dizer se a segunda letra é igual a todas elas. Vão responder sim ou não. Agora vamos para a 99. Na 99, exercício 2, vocês vão circular a primeira e a segunda letra destas palavras. Primeiro e segundo exemplo, fivela, vai circular o F e o I. Vocês vão circular e vão ler, não esqueçam, é muito importante a leitura das palavrinhas. 3. Separe as palavras da atividade anterior, que é essa daqui, ó. E em 3 grupos. Então, o que eu quero? O primeiro grupo, vocês vão procurar palavras iniciadas com FI. Fi. Vão procurar aqui em cima e vão escrever. Segundo grupo, palavras iniciadas com FL. Vão procurar e vão escrever aqui. Terceiro grupo, palavras iniciadas com FO. Fo. Vão procurar e vão escrever. Lembrando, é muito importante o que aparece no livro, nas páginas, vocês têm que ler para não esquecer. Então, fique sabendo, é uma curiosidade, tá bom? Exercício 4. Observe as palavras do grupo FI, FI, da atividade 3. Qual é a atividade 3? Os grupos que eu pedi para vocês fazerem. Voltando lá. Que letras você tem de observar para saber se as palavras estão em ordem alfabética? Então, como é que eu vou saber? Lendo a curiosidade que ela está explicando direitinho como que a gente percebe essa diferença. 5. Observe as palavras do grupo FL da atividade 3, que nós fizemos lá em cima. Em que palavras você só percebe a ordem alfabética? A partir da 4ª letra e a partir da 5ª letra. É da 4ª ou é da 5ª letra que eu percebo que tem ordem alfabética? Na página 100, agora entrou a ortografia. Vamos trabalhar hoje com as letras C e Q. Vamos ler esta adivinha. Descubra a palavra. Então, vocês vão ler e tentar decifrar, observando as sequências e colocar qual é o nome que eu quero que vocês descubram qual é a palavra escondida. 1. Ouça a leitura. Essa leitura é realizada por vocês, pelo aluno, tá? Então, vocês vão fazer a leitura com os seus responsáveis e descobrir qual é a charadinha.
Depois, leia em voz alta as palavras que têm K, co e cu. Vocês vão escrever o nome das palavras nesse espaço. Depois, leia em voz alta as palavras que têm que e ki. Vão escrever aqui embaixo quais são as palavras. Depois, o que você percebeu em relação ao som da letra C e do grupo QU nessas palavras? Como é que vocês vão descobrir? Lembrando que temos que ler a curiosidade. Lendo esse trechinho informativo, vocês vão conseguir decifrar. As palavras dessa questão 1, vocês vão achar nesse trechinho, nessa rima dos animais, tá ok? Na página 101, no exercício 2, vocês vão reler este trecho do conto O Macaco e o Rabo. Façam a leitura em voz alta para os seus responsáveis. Depois, sublinhe de azul as palavras em que a letra C tem som de K. E depois vocês vão explicar por que isso ocorre, por que isso acontece. Na de baixo, sublinhe ou grife de verde a palavra em que o grupo QU tem o som de K. E depois vocês também vão explicar do jeito que vocês entenderam. No exercício 3, dê as respostas colocando uma letra em cada espaço. Então, o que é o que é? Vocês vão ler a frase e descobrir qual é a resposta observando o desenho que é a dica. Próximo, que é o que é, leia a frase. Aqui são as sílabas, né? As letrinhas que vocês irão colocar, as letras. E tem a dica do lado. Olha só que legal. 4. Complete com C ou QU. Vocês vão completar e fazer a leitura das palavras. Na página 102 é a memória visual. Então, como se escreve? Então, aqui eu tenho as sílabas e aqui algumas figuras de animais, né, objetos e por aí vai. Então, se estamos aprendendo com a ortografia C e o Q, vocês vão juntar. Exemplo, nós vamos pegar lá, vão juntar C com O virou co e eu tenho o desenho da cobra. Então, vocês vão escrever aqui, ó, cobra. E assim vocês vão juntando as sílabas com os desenhos, as imagens que aparecem do lado, na página 102 e 103. Na página 104, é uma leitura de novo e escrita, só que tem algumas perguntinhas. O que vou escrever? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer a leitura dessa cantiga e vão completar com outro animal. Qual é o outro animal? É o cachorro. Quem tem dificuldade, não lembra da cantiga, pesquisa no Google que vocês vão dar continuidade. Eu quero só o próximo trecho que entra a palavra cachorro. Depois, quem vai ler? Vocês vão ler para os seus responsáveis, tá? Onde vai circular? Vocês vão circular uma vez só o nome dos bichinhos que aparecem nessa cantiga, tá? Inclusive a do outro animalzinho que vocês vão escrever, que eu quero que vocês escrevam. Vocês podem escrever no caderno ou nesse espaço que tem aqui no livro. Tudo bem? Então tá. Vamos agora para o livro EMAI e vamos abrir na página 54, sequência 9, medindo comprimentos. Vocês vão fazer essa atividade, vão pesquisar no Google quais são os instrumentos que nós utilizamos para medir, tá? Eu quero que vocês escrevam o nome de vários instrumentos, utilizando o nome de instrumento em cada linha. Pesquisem no Google. Na página 55, vocês vão utilizar a régua e vocês vão pesquisar também o que significa os números que aparecem na régua, tá bom? Vocês vão pesquisar os números, o que eles significam quando aparece na régua. Então, vão responder aqui. Qual é o menor número que aparece na régua? Vocês vão colocar, observando a régua.
E qual é o maior? Observando a régua, tá ok? Use sua régua para medir o comprimento de duas fitas. Então, vocês vão usar a régua para medir a primeira fita e a segunda fita. Então, vamos colocar aqui, ó, quantos centímetros tem a fita com desenho de sol, sóis, e quantos centímetros tem a fita com desenhos de estrelas. Na página 56, atividade 3, vocês ainda utilizando a régua de vocês, tá ok? Uma régua. Vocês vão medir o lápis, a caixa de leite, o livro, vão medir a borracha, vão medir o estojo e vão medir o caderno. Eu quero que vocês coloquem quanto mede um lápis e vão colocar aqui tantos centímetros. Quanto mede o leite, tantos centímetros. E assim vocês vão responder, ok? Na página 58, porque a 57 não é para vocês fazerem, tá? Nós vamos fazer quando nós voltarmos. Vocês vão completar a sequência nesse quadro. Só que antes está perguntando assim, ó. Complete o quadro com os números que estão faltando. Então, vocês vão completar. No 2, no B lá embaixo. Escreva dois números que são maiores que 170 e menor que 185. Vocês vão colocar essa sequência aqui, tá ok? Não esqueçam de fazer isso. Aqui em cima tá perguntando assim, ó. Analise as colunas e as linhas completas, o que você observou. Então, quando eu observo as colunas, que é a minha vertical, e as linhas que está na horizontal, eu percebo que o final termina com 0 na minha horizontal, ou na minha vertical, desculpa. E na minha segunda coluna aparece o número 5, que são números ímpares. 0 é número par e 5 é número ímpar na minha linha vertical. Na minha horizontal, eles já são números sempre que eu somo mais um. Então, 100 mais 1 é 101. Então, eu sempre tenho os meus intervalos de 1 em 1, tá ok? Livro de Ciências Pitanguá. Abram na página 17. Então, alguns de vocês já fizeram, mas nós estamos retomando. Vão ler o quadro e vão responder as questões que estão aparecendo aqui e preencher o quadro de seres vivos e elementos não vivos. Na página 18, vão ver o que Sabrina e a sua família vão fazer em um piquenique e vão responder as questões que aparecem A, B, C. Vão sempre observar a imagem que está aparecendo acima, tá? O piquenique de Sabrina. Na página 19 é uma sequência da página 18. Então, vai observar lá a família de Thalita. Separa o lixo da seguinte forma. Vocês vão ler e vão dar as suas opiniões na questão B, na questão A, B e na questão C. Na página 20, nós iremos fazer uma pesquisa e uma experiência. Então, aqui eu tenho algumas sugestões de materiais que vocês vão precisar para a gente fazer um plantio, tá? Então, é investigar e compartilhar. O que pode acontecer com uma planta? Nesta página 20 e 21, temos algumas sugestões de materiais que vocês podem utilizar. Tá? Então, aqui eles estão usando fazendo o plantio com 2 garrafinhas PET, mas nós vamos usar só uma. Então, aqui temos algumas imagens, tá ok? Então, temos o exemplo A, B, aqui são 2 garrafas, nós vamos usar só uma. Na página 21, o exemplo C, né? E o exemplo F, mas aqui é só para vocês terem uma noção do que é que eu quero que vocês façam. No livro Novo Pitanguá de Geografia, vocês irão lá na página... Consegue pegar?
página 8 e na página 9. Então, observem essa imagem aqui, ó. Minha escola é assim. Eu quero que nós agora vamos fazer uma experiência com plantio. E vocês estão vendo que as crianças estão plantando, regando, usando garrafinhas PET. Então, o trabalho da atividade 11, vocês irão fazer também esse plantio. Vão separar as suas plantinhas, os materiais, cada um escolhe a sua plantinha para fazer o plantio, valendo nota e é trabalho. Esse trabalho, como eu falei, vocês irão colocar identificação, nome de vocês, nome da professora, turma, a data, nome da escola, é atividade 11. E aqui tem algumas perguntinhas. Atividade 1. Qual o nome da planta que vocês escolheram? 2. Quais materiais vocês utilizaram? 3. Desenhe a planta que você plantou. Vocês vão desenhar e pintar bem bonita, tá bom? E 4. Faça um relato sobre o desenvolvimento da planta por 15 dias. Vocês vão escrever no caderno ou numa folha, tá? Vão escrever o passo a passo, como que a plantinha tá, se ela está desenvolvendo, se ela gosta de sol, se ela gosta de água, se ela gosta de ficar na luz, se ela gosta de ficar num lugar mais fechado, mais escuro e por aí vocês vão. Agora nós vamos fazer o plantio. A Pro vai fazer a plantação, o plantio da plantinha dela. Lembrando que coloquem o nome, falem para que serve essa planta, se ela é uma planta medicinal, se ela não é, se ela é uma planta para ficar de enfeite. Então, cada um vai dar a sua característica da planta, tá ok? Agora vamos à plantinha que eu vou mostrar o passo a passo como é para vocês fazerem. Agora nós temos a garrafinha PET e vocês vão riscar, ó, riscar um quadradinho para a gente poder cortar. Peça ajuda dos seus responsáveis, tá bom? Observaram que ficamos com esse espaço. Por isso que é muito importante pedir ajuda do responsável para vocês não se machucarem, tá bom? Depois que a gente cortou, a Pro fez uns furinhos, tá vendo, ó? Pra água poder escorrer quando a gente for molhar. É importante fazer os furinhos, tá bom? Agora nós vamos colocar terra na nossa garrafa PET. Então, peçam ajuda, tá bom? Coloquem terrinha aí. Terra que a gente encontra no jardinzinho. Nós colocamos a terra, né? Tem umas pedrinhas, mas é até bom ter pedra, tá? Pra regrar a água. Nós vamos colocar agora a nossa plantinha. A nossa plantinha. Essa é a minha plantinha, que a Pro gostou. Abre um buraquinho, um espaço. Vou colocar a minha plantinha. E depois eu vou cobrir ela com mais terra. Só acrescentar mais um pouquinho, né? Dar uma apertadinha na nossa planta. Essa planta que a Pro escolheu, o nome dela é peperomia, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar, lembra que eu quero cada um coloque o nome da sua plantinha. Então, a minha peperomia já está plantadinha. Eu vou colocar um pouquinho de água nela e vou deixar ela e observar ela. E no retorno das aulas, nós vamos cada um apresentar a sua plantinha, tá bom? Lembrando que eu quero o nome das plantinhas de vocês, tudo bem? Beijo, até a semana que vem com mais uma aulinha da semana, tá bom? Pro tá com muita saudade, a Pro ama todos vocês. Beijo, tchau, tchau.